Se tem uma coisa que esse capítulo fez bem foi balancear a parte legal do flashback, que é quando a gente vê o Barba Branca e o Roger, porque não precisa nem falar porquê, não precisa nem justificar porquê é a parte mais legal, mas também contrabalancear com a parte mais chata, que é, cara, o Orochi. O flashback do Orochi. Vamos tentar conhecer por que o Orochi... Cara, é curioso, eu ainda achei interessante, eu falei isso, eu ainda achei interessante, né, a motivação do Orochi, porque é um pouco mais complexo do que parecia, não é simplesmente um garoto aleatório que cresceu no meio da pobreza e que ia se tornar alguém, né, alguém poderoso, alguém nobre. Então era mais complexo do que isso. Na verdade, os antepassados dele eles já eram alguém importante. Então nesse flashback, já começando a falar aqui do Orochi, depois a gente parte aí pro Barba Branca e pro Roger, nesse flashback a gente sente uma sensação de injustiça por parte dele, que é tipo, caraca, mano, olha só como eu não precisava estar sofrendo tudo que eu tô sofrendo, me humilhando, tudo que eu tô me humilhando durante a minha vida inteira. Porque além de eu já ter vindo de uma linhagem conhecida, uma linhagem importante, pessoas relevantes que não viviam na pobreza como eu vivo, eu ainda poderia ter sido Shogun agora. Então essa sensação de caraca, olha só onde eu poderia estar agora se não fossem as circunstâncias da vida. Então aquilo dá um gatilho nele de injustiça que ele vai realmente, que serve como uma motivação gigantesca para ele ir atrás do que ele quer, que é realmente o poder, que é realmente alcançar o trono. Então aí é que as coisas começam a desenrolar quando ele conhece a avó dele. A avó dele aparece aleatoriamente nesse capítulo, eu fiquei, caraca, nada a ver, mas a avó dele aparece para explicar tudo que aconteceu com a linhagem da família dele, né? Como o Orochi ele fazia parte de um dos 5 clãs que serviam ao shogunato na época, e depois que o shogun da época aparentemente não ia ter filho, ou seja, não teria nenhum herdeiro, um dos 5 daimyos, né, daqueles 5 clãs, poderia se tornar o próximo shogun. Só que acabou que o cara ele teve sim um filho que foi o pai do Oden, e aí depois o plano que o avô do Orochi tentou colocar em prática, que é envenenar os outros 4, acabou meio que sendo descoberto e ele acabou tendo que se matar, o clássico seppuku. Uma coisa interessante sobre esses 5 clãs é que, se a gente listar aqui, vamos listar aqui primeiro, porque tem umas paradas interessantes aqui. Primeiro deles, o Shimotsuki, que a gente sabe que provavelmente deu origem à vila onde o Zoro cresceu, que se chama Vila Shimotsuki, então tem toda a relação com o East Blue lá. O clã Kurozumi, que seria a família do Orochi. O clã Uzuki, que se a gente olhar, reparar bem a silhueta, é exatamente a silhueta do Izo. Não significa necessariamente que seja o Izo, mas provavelmente o Izo faz parte dessa linhagem. O clã Amatsuki, que a gente descobriu que é o sobrenome da Toki, então ela provavelmente, mesmo que tenha nascido durante ali no finalzinho do século perdido, ainda assim a linhagem dela posteriormente, depois de todos esses séculos, ainda viria a ser importante do jeito que é nesse flashback. E por último, o clã Fugetsu, que esse aí a gente não tem informação nenhuma, vamos esperar para ver se a gente tem alguma coisa mais pra frente. E o que aconteceu foi que o herdeiro nasceu, o plano foi descoberto, a avó morreu e meio que, cara, quase que aquela história foi meio que apagada, pelo menos pro Orochi, porque ele não fazia ideia do que tinha acontecido, ele só fica sabendo por conta da avó dele que aparece para contar aquela história. Você vê o tanto de alienação que os personagens vivem, né, pela própria situação onde eles se inserem, sabe? A gente viu, por exemplo, o pessoal lá, os escravos, os trabalhadores, os escravos praticamente, né, que estavam trabalhando agora nas minas lá de Wano, nas fábricas de Wano, como eles não tinham nenhuma noção de que poderia estar acontecendo uma revolução agora mesmo no país. Então é realmente, isso aí, pro Orochi, é um outro exemplo do quão alienadas são as pessoas nessa situação onde eles se encontram. Então, a avó dele aparece, cara, e essa avó dele é muito engraçada, porque essa avó era antiga usuária da fruta do Bon Clay. Eu fico me perguntando essas coisas, como por exemplo, depois da morte dela, a fruta foi parar com Bon Clay, sabe? São coisas que você não consegue realmente associar uma coisa a outra, porque parece uma coisa muito distante. Mas a avó dele tinha essa fruta, ela viajou para fora do país, a gente não sabe exatamente para onde que ela foi, mas um rosto familiar que ela se transforma é o do Shiki.
Então ela provavelmente deu de cara com o Chiquinho em algum momento da sua viagem, a gente não sabe exatamente como foi isso. Mas é muito curioso da gente ter visto a cara dele, aleatoriamente lá, quando ela se transformou. E quando eu vi aquilo no spoiler, eu falei, caraca, mano, é o Chiquinho mesmo? Ele vai aparecer? Não. Era simplesmente a mulher que transformou com a cara dele, cara. Fiquei decepcionado, fiquei, não, mano, não, era pra ele ter aparecido. Por quê? Por quê? Não mostra ele. Ah, pelo menos a gente viu como é o rosto do Chiquinho naquela época, né? Não é grande coisa, mas alguma coisa já é. E assim eles conseguem arquitetar o plano juntos para que o Shogun na época ele viesse a falecer. Agora, Barba Branca. Vamos voltar aqui pro comecinho do capítulo, quando Barba Branca aparece. Muita coisa bacana para falar, muita coisa legal para falar. Primeiro ele querendo dividir, já começando a querer dividir o bando dele em algumas divisões, já que tá ficando gente demais para uma pessoa só administrar, então tem que ter a ajuda de algumas pessoas ali, né, para fazer aquela divisão ali, para dividir um pouco aquele peso do comando do bando. Então ele quer dividir em 5 divisões, e aí tem aquela toda a discussão, né, para saber quem vai ser o líder, quem vai ser o comandante de divisão. O Oden, né, ele vai ser o comandante da 2ª divisão de fato. O Marco, naquela época, já tinha a fruta da Fênix, a gente vê ele usando nesse capítulo e no capítulo passado, num frame muitíssimo pequeno, que é ele pequenininho lá, voando num framezinho lá com as asas de Fênix. Então naquela época, mesmo novato, ele já tinha essa fruta poderosa que a gente não faz ideia de onde ele arrumou essa fruta. E outra coisa que a gente vê também é o Teach sendo acolhido pelo bando do Barba Branca, eu já ia falar Barba Negra, pelo bando do Barba Branca, que quebra a ideia de que ele supostamente teria aparecido no capítulo anterior, da barriga pra baixo ali, né, do pescoço pra baixo ali, supostamente seria o Teach, mas não é ele, né, o Teach ainda era uma criança e ele é acolhido no bando do Barba Branca finalmente. Eu fiquei me perguntando se não seria legal se fosse algo mais, sabe? Eu senti que foi muito simples. Ele simplesmente foi acolhido, tipo, como um garoto qualquer, sabe? Um órfão qualquer. Eu fiquei, pô, mas é o Barba Negra, cara. É o Barba Negra. Por mais que o Barba Negra no começo da história fosse isso, o Barba Negra no começo da história fosse exatamente um Zé Ninguém, nesse flashback ele também é um Zé Ninguém. Ele também é um simples órfão ali que foi acolhido pelo Barba Branca, sabe? Mas como a gente já tem essa perspectiva do personagem, dele se tornar alguém grande, a gente espera, pelo menos eu esperava, que ele já fosse, quando a gente conhecesse o passado dele, que fosse algo grande, né? E eu ainda acho que tem muita coisa por trás dele, mesmo naquela época, mas pelo menos nessa introdução ali dele, quando ele foi acolhido pelo Barba Branca, ele foi acolhido como um garoto qualquer. A gente vê também o Barba Branca fugindo da marinha, olha só, né? Curioso isso, né? O Roger no final do capítulo dizendo, tragam o Garp ou o Sengoku, mas o Barba Branca, galera, é melhor a gente correr aqui porque, ah não, a marinha vai dar trabalho pra gente, se a gente ficar aqui pra lutar, os caras vão trazer mais gente, a gente não vai conseguir dar conta. Galera, corre! No cara que nunca deu as costas para uma batalha. Não quer dizer que ele nunca deu as costas do navio, só que ele nunca deu as costas dele próprio. E ainda nesse contexto, eles estão lendo o jornal e eles meio que reclamam, né, de não ter nenhuma notícia sobre o Wano, porque o Wano é um país fechado, então é difícil as informações vazarem de lá. O que me leva a outro questionamento, né, que obviamente já foi feito por algumas pessoas, que é o fato de que, depois do que aconteceu com o Oden, por que o Barba Branca não fez nada? Tudo bem, o Barba Branca ele não ter feito nada antes da merda ter acontecido, porque aquilo tudo aconteceu ali dentro de um país fechado, então as informações não vão vazar assim de forma tão fácil, mas será que aquilo nunca vazou depois do que já tinha acontecido? Acredito que todo mundo já saiba que o Kaido ele seja o Shogun de Wano, e o Barba Branca não fez nada quanto a isso? Não fez nada quanto a isso? É isso que eu fico me perguntando e seria muito bom se eles respondessem essa pergunta. E novamente o Roger aparece, galera. Aquela última página dele tem tanta coisa pra gente falar. Tem tanta coisa pra gente falar dele, galera. Olha o Roger aparecendo e o bando dele assim, o Shankszinho lá, parecendo um macaquinho lá com 2 chapéus, um em cima do outro ali, o maluco não cansa de roubar chapéu, tá ligado? Fica lázinho com a espadinha dele. Vamos falar de tudo isso. Primeiro, gente, o Roger lá simplesmente humilhando um marinheiro qualquer lá, um oficial qualquer da marinha, já tinha uma capa de marinheiro. Então ele era no mínimo oficial. E o curioso é que ele tava aparentemente com um risco no rosto. Então é meio que aquilo, por mais que fosse um rando, ele ainda conseguiu dar um mínimo dano no Roger. É curioso porque se a gente repara, por exemplo, no LoL lutando contra o Doflamingo, também é uma diferença massiva de poder, mas mesmo assim o LoL ele conseguiu arranhar o rosto do Doflamingo. É meio que isso, sabe? Por mais que seja um
random qualquer, ainda assim o máximo que ele conseguiu foi simplesmente causar um dano mínimo, um corte mínimo no rosto dele. E o Roger pedindo que tragam o Garp ou o Sengoku. O que eu tenho pra falar sobre isso é muito bom eles terem incluído o Sengoku nessa, porque eu era muito cético em relação ao Sengoku. Será que ele realmente estava presente nas batalhas contra o Roger, ou era sempre o Garp que ia sozinho contra ele, ou com alguns marinheiros quaisquer assim? Era no máximo o Garp e alguns outros ali, mas o Garp sendo o cara que ia na linha de frente. Eu sempre senti o Sengoku sendo jogado de lado nessas horas, sabe? O hype do Sengoku é muito baixo. E há anos, isso aí prestem atenção, gente, há anos que a gente tinha, além fora o mangá, citações dizendo que o Sengoku ele fazia parte dessa linha de frente também, porque eu sempre fui cético em relação a isso, porque isso nunca foi exatamente explicitado no mangá, ou pelo menos não tão evidenciado quanto a participação do Garp. Então isso me deixava meio bolado. Será que esses materiais oficiais ali, os databooks, eles estão certos? Será que o mangá ele vai considerar isso? De fato, o mangá ele está considerando, porque vamos relembrar algumas citações aqui sobre o Sengoku nos databooks. Primeiro, no databook Yellow é dito que tanto ele, se referindo ao Garp, né? No caso da ficha do Garp, o Garp e o Sengoku combatiam o Rei dos Piratas. Outra citação também no Blue Deep, também se referindo aqui ao Garp primeiro, né? O herói da marinha que tem a alcunha dos punhos e ficava perseguindo Roger junto de Sengoku. E outra coisa também agora, no último databook Vivricard, um fuzileiro veterano e de longa data que junto de Garp, Tsuru e outros enfrentou Roger, Barba Branca e outros inimigos. Então sim, já tinham várias citações nesses materiais falando sobre o Sengoku também fazer parte dessa linha de frente também contra o Rei dos Piratas, porque a gente já tinha visto, por exemplo, o Sengoku contra o Shiki, o Sengoku e o Garp contra o Shiki, beleza, mas contra o Roger era sempre o Garp, sempre o Garp. Teve contra o Roxy agora, foi o Garp e o Roger. E o Sengoku ficou fazendo o quê, sabe? Então, tiveram esses momentos que me deixavam céticos. Falava, mano, o Sengoku parece que só ficava em casa, tá ligado? Não fazia nada. Então, tá aí comprovado que, de fato, o Sengoku ele também era um cara que tava lá fazendo frente ao Roger. E isso não garante necessariamente que todos os três ali tinham exatamente o mesmo nível, mas que pelo menos o Garp e o Sengoku eram um passatempo mais divertido pro Roger, né? Eu sinceramente acredito que o Roger tivesse ali, meu amigo, nível 100, enquanto, numa escala de 1 a 100, por exemplo, né? O Roger estivesse ali no nível 100, enquanto o Garp e o Sengoku eles poderiam variar entre 95 e 100. Ali eu já não sei exatamente em qual ponto eles estariam, mas estariam ali um pontinho ou outro abaixo do Roger aí, só para evidenciar o fato do Roger ter sido Rei dos Piratas. E o Roger também fala nessa página que aquela provavelmente seria a última vez que eles se veriam. Isso é muito importante, porque a gente vê uma cena do Roger conversando com o Barba Branca, aquela quando o Roger pergunta se ele gostaria de saber do que se trata o dedo, o que seria o século perdido, o que seria basicamente queria saber o segredo do mundo, né? O Barba Branca não parece tão interessado assim, porque ele não quer o título de rei, mas pelo visto ele acaba ouvindo a história porque tava lá, né? Então conta aí a história. Só que aquilo ali, pela ordem cronológica, a gente não sabe exatamente em que ponto aquilo aconteceu. Mas foi depois do Roger ter conseguido ser Rei dos Piratas, porque ele depois disso é que soube todo o segredo do mundo, sobre o século perdido e etc. Então, para ele contar, ou pelo menos querer contar aquilo pro Barba Branca, tem que ter sido depois. Então, aquele momento ali não foi a última vez que eles se encontraram. Eles ainda chegam a se encontrar mais uma vez, o que eu acredito ser em um ano. Porque, cara, aquela coloração de cerejeira, aquelas folhas rosadas e tal, tem toda uma pegada de Wano. Fato, só falta confirmar que eles foram pra lá. E outra coisa que o Roger fala também é que ele não tem muito tempo. E aqui a gente tem que fazer uma recapitulação de alguns eventos da cronologia da história de novo, porque ele descobre sobre a doença dele 28 anos atrás. 28 anos atrás ele descobre sobre essa doença, e aí no caso o que acontece é que
27 anos atrás a gente tem a Batalha de Edward, que a gente vê o Shankszinho lá com a espadinha e tal, todo o bando lá do Roger lá lutando contra o Shiki. Um ano depois, 26 anos atrás, no caso, seriam os acontecimentos de agora, que a gente tá vendo no flashback que tá acontecendo agora. E 25 anos atrás, ele se torna o Rei dos Piratas, né? Passando mais um ano, ele se torna Rei dos Piratas. E mais um ano depois, 24 anos atrás, é quando ele de fato morre. Então, tem aí mais uns 2 anos até o Roger ele morrer e possivelmente a gente vê, antes disso acontecer, ele encontrando novamente com Barba Branca. E mais um detalhe aqui, no Databook Yellow, novamente aqui, eu esqueci de estar pegando os Databook, né, porque tava tudo aqui preparado. Aqui, achei. O Databook Yellow, ele cita aqui, o Barba Branca, ele tem cicatrizes até hoje das batalhas contra o Roger. Eu não sei se agora é no singular ou no plural que eles usam, não vou conseguir achar a página tão rápido quanto eu gostaria, mas nesse momento da história e depois, quando a gente vê, por exemplo, ele conversando com o Roger, talvez em um ano, tem uma diferença que é aquela cicatriz aqui, ó, no meio do peito. Aquela cicatriz no meio do peito, tudo indica que foi o próprio Roger que fez. E o Roger estando interessado em lutar com Barba Branca agora, pode muito bem ser que isso aconteça agora. Mas enfim, esse vídeo ficou enorme, já tô bem do meu resfriado. Muito obrigado a todo mundo que perguntou, ou seja, ninguém, mas eu tô melhor, graças a Deus. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal e ativa o sininho. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tem 2 vídeos de One Piece aí na tela, passando, se você quiser continuar assistindo vídeos aqui no canal. Vou com o Dragão, até a próxima, tchau!